Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, gente, durante essa semana e mais precisamente na semana que vem, essas 2 semanas, serão para a revisão dos conteúdos que nós já estudamos. Eu farei uma revisão completa de todos os conteúdos que nós estudamos e que ainda não tivemos a oportunidade de ver na gramática, por exemplo, que vai ser a base dos nossos estudos. Mas, para avaliação, eu escolhi apenas um conteúdo, que será vozes verbais. Então, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Esse é o conteúdo da avaliação. Porém, nós temos outros conteúdos, como no capítulo 2, os adjuntos, e lá no capítulo 4, complementos, que nós ainda não vimos aqui na gramática, nós ainda não tivemos a oportunidade de revisar. Então, a nossa revisão vai começar pelos adjuntos, aqui no capítulo 2. Depois, seguimos para as vozes verbais do capítulo 3. E quando nós encerrarmos o capítulo do livro que nós estamos, o capítulo 4, aí nós também completaremos a revisão aqui na gramática com o capítulo 4 de complemento nominal. Espero que vocês tenham entendido. Outra informação. Em nenhuma aula durante essa semana ou na semana que vem, vocês terão atividades, justamente para auxiliar vocês nos estudos, nas revisões dos conteúdos para as avaliações. Então, nem esta semana e nem na semana que vem vocês terão atividades para casa. Tudo certo? Então, abram os livros, no caso, abram as gramáticas, na página 31, para a gente poder relembrar o conteúdo dos adjuntos. Aqui na gramática, o conteúdo vai vir com o tema interdisciplinar, a geografia dos continentes. Nesse capítulo, iniciaremos o estudo do que chamamos tecnicamente de análise sintática, um assunto que costuma deixar muitos alunos de cabelo em pé. Isso acontece porque muitas vezes o tema é tratado de maneira confusa. Na maioria das vezes, como no estudo da gramática como um todo, é muito importante dar nome aos bois, do que saber exatamente o que os bois fazem, onde e por quê. Mas, como você sabe, a nossa intenção aqui é fazer diferente. Por mais estranho que possa parecer, nós podemos perceber uma relação interessante entre análise sintática e geografia dos continentes. Olha, 2 conteúdos bem distintos, bem diferentes. Vamos lá. Certamente, você já deve ter visto no seu livro de geografia que há cerca de 225 milhões de anos, todos os continentes estavam juntos, formando aquela grande massa chamada de Pangeia. Vocês já sabem disso, né? Com o decorrer do tempo, essa imensa massa de terra imersa se dividiu e os fragmentos se afastaram uns dos outros, passando a ter a configuração que conhecemos hoje, de 6 continentes, 5 oceanos e milhares de arquipélagos. Vocês estão vendo no infográfico, na página 31, a forma como o nosso planeta estava configurado lá na Pangeia, há 225 milhões de anos atrás, e qual é a sua configuração dos dias de hoje, né? Como que os continentes foram se afastando uns dos outros. E agora vocês devem estar se perguntando, assim como esse rapaz, mas afinal, o que esse tema tem a ver com análise sintática? É importante dizer que os continentes abrigam diversos países, cada um com suas características físicas e humanas e com suas fronteiras políticas. Chegamos ao ponto que nos interessa. E aí pede para a gente ler. É impossível a gente ler essa primeira frase. Nós temos todas as palavras juntas, sem nenhum espaçamento. A gente reconhece que são várias palavras. O resfriamento gradativo, mas você não pode ler fazendo essa pausa, porque elas todas estão juntas como se fosse um grande bloco. Como você pode perceber, toda a frase está dita em apenas um bloco, assim como a Pangeia, lá que nós vimos no início do capítulo. Utilizando seus conhecimentos, vamos dividir em 2 blocos menores. Aí nós conseguimos dividir entre sujeito e predicado. Mas ainda temos várias palavras juntas umas das outras.
Nós temos artigos misturados com substantivos, misturados com preposições. Podemos ainda dividir cada continente em países, dando nome a cada um deles. Aí sim, a gente pega aquele grande bloco de palavras, todas juntas e misturadas, e dividimos cada uma em suas especificações. Então, qual que é a frase final? O resfriamento gradativo da Terra favoreceu a formação dos continentes. Então, eu tenho aqui um artigo, um substantivo, um adjetivo, uma preposição e um substantivo. Todos eles juntos formando o sujeito. No predicado, eu tenho um verbo, um artigo, um substantivo, uma preposição e o outro substantivo, todos juntos formando o predicado. Do mesmo modo que na geografia, na língua portuguesa nós podemos entender os períodos como grandes blocos, que podem ser divididos em blocos menores. Assim, os períodos tanto podem ser divididos em grupos de palavras, que a gente pode comparar com os continentes, quanto em palavras isoladas, que a gente pode comparar com os países. Entenderam a comparação? Então, nós começamos fazendo essa comparação de países e palavras. Assim como todo o nosso planeta está constituído por países esses que estão dentro de continentes, continentes esses que estão dentro do nosso planeta, as palavras também são estratificadas dessa forma. Nós temos lá o artigo, que depois vai se juntar com outras classes de palavras, com substantivo e adjetivo, formando o sujeito, e esse sujeito, junto com o predicado, vai formar uma oração. Então, nós temos várias etapas para poder formar um texto, uma frase, um período, ok? Então, o que é essa análise morfológica e análise sintática que o material está propondo para a gente? É assim, meus queridos. Basicamente, a gente pode analisar as palavras de duas formas diferentes. Podemos analisá-las através da morfologia, como também da sintaxe. O que é morfologia? Acompanhem comigo aí na página 33. Morfologia é o ramo de estudo da língua que analisa as palavras. Então, eu vou observar a estrutura e a classificação de cada uma delas. Por exemplo, essa análise que foi feita no final da página 32 é uma análise morfológica, porque ela está relacionada à estrutura das palavras. Ela separou as palavras em artigo, substantivo, adjetivo, preposição. Todas essas classes de palavras fazem parte da morfologia. Então, nós temos substantivos, adjetivos, pronomes, advérbios. Todas essas classes de palavras, quando a gente analisa a palavra, voltando ela para a sua classe gramatical, nós estamos analisando-a morfologicamente. Já o que é a sintaxe? A sintaxe é o ramo de estudo que analisa a função das palavras nos períodos. Por exemplo, voltando lá para o exemplo da página 32. Quando eu separo o meu período entre sujeito e predicado, essa é uma separação de análise sintática. Eu estou entendendo o sentido daquelas palavras e expressões dentro do período. Então, basicamente, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, numeral, tudo que está relacionado à classe das palavras, à estrutura, classificação, é morfologia. Já a análise do sentido, que vocês conhecem basicamente os conceitos de sujeito e predicado, está voltado para a sintaxe. Na próxima página, página 34, nós temos um exemplo para a gente poder compreender melhor esse conceito de morfologia e sintaxe. Nós temos a seguinte oração: os oceanos são muito importantes para a humanidade. Vamos primeiro analisar na morfologia. Eu tenho os, que é um artigo, eu tenho oceanos, substantivo, eu tenho são, que é o verbo ser, muito, que é um adjunto adverbial, importantes, adjetivo, para,
preposição, o a, um artigo, humanidade, um substantivo. Cada palavrinha dessa vai ter uma classificação na morfologia. Agora, se a gente parasse para analisar essas mesmas palavrinhas na sintaxe, como é que ia funcionar? Eu ia dividir em dois grupos. Um grupo do sujeito e um grupo do predicado. Vamos encontrar o sujeito aqui dessa oração. Os oceanos são muito importantes para a humanidade. Faça a clássica pergunta para o verbo. Quem é muito importante para a humanidade? Ou, no caso, quem são muito importantes para a humanidade? Os oceanos. Então, a resposta da minha pergunta eu identifico como o meu sujeito e tudo aquilo que resta é o meu predicado. Então, aqui nesse exemplo, os oceanos é o meu sujeito, são muito importantes para a humanidade é o meu predicado. Então, vejam a diferença. Na morfologia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palavras. Então, eu tenho 8 classificações diferentes, porque cada palavra faz parte de uma classe gramatical diferente. Mas na sintaxe, como eu estou analisando o grupo de palavras, eu só vou ter 2 classificações, sujeito e predicado. Então, essa é a análise mais simples que a gente pode fazer em relação ao sujeito e predicado e em relação à morfologia em si, tá, gente? Todo esse conceito, gente, de sintaxe e de morfologia serviu para a gente chegar aqui na análise do adjunto adverbial e posteriormente na análise de adjunto adnominal. Nós iremos ver um em cada dia. Hoje nós iremos ver o adjunto adverbial e amanhã a gente vê o adjunto adnominal para a gente não confundir esses dois termos, porque apesar dos dois serem adjuntos, eles são um pouco diferentes em suas classificações, tá bom? Então, na página 35, acompanhem comigo a tirinha de Serafim. Revisamos o estudo da Pangeia, da formação da Terra, dos continentes, dos países, mares e oceanos. Alguém quer perguntar algo? Vamos fazer a prova amanhã. Professor Ptolomeu, o que é Pangeia? Até um pouco desesperador, né? A pessoa está ali há poucos minutos, já que a prova vai ser amanhã, há poucas horas de realizar a prova e ainda não sabe um dos conceitos básicos, né, principais do conteúdo. Então vamos lá. Como você pode perceber, no segundo quadrinho, a palavra amanhã situa a realização da prova do professor Ptolomeu no longo período do tempo que é o futuro. Ou seja, a prova de geografia será realizada no dia seguinte àquele em que ele revisou todo o conteúdo. E Coxinha ainda tinha dúvida sobre tudo, porque se ele não tinha entendido o que era a Pangeia, muito provavelmente ele não tinha entendido a formação da Terra, a formação dos continentes, em todos os conteúdos que estão por vir, né? Como vimos no capítulo 1, a palavra amanhã é um advérbio, certo? Então, nós estudamos lá na classe de palavras, nós revisamos substantivos, adjetivos e advérbios. E nós vimos que amanhã é um advérbio. Se eu digo que a palavra amanhã é advérbio, eu estou classificando ela dentro da análise morfológica. Pela morfologia, pela classe das palavras, amanhã é advérbio. Já na análise sintática, observaremos a função dessa palavra em relação ao restante do período. E nessa perspectiva, dizemos que ela assume a função de um adjunto adverbial. Tia, advérbio e adjunto adverbial. Vamos lá. Conceito que nós temos aqui no livro para vocês, na gramática. O adjunto adverbial nada mais é que o advérbio ou uma locução adverbial em relação ao período, ok? Os adjuntos adverbiais podem ser colocados em diferentes posições no período de acordo com as normas de uso da língua. Normalmente eles aparecem imediatamente antes
ou depois do termo que modificam. E qual é os termos que o adjunto pode modificar? Um substantivo, um adjetivo, um verbo ou até um outro advérbio. Vamos ver aqui os exemplos. O exemplo que está no final da página 35. Nas páginas a seguir, faremos atividades. Então, eu tenho o substantivo páginas e depois de páginas eu tenho o adjunto adverbial a seguir. Se eu dissesse a frase da seguinte forma: nas páginas faremos atividades, você entenderia que é nas páginas do livro, né? Isso nas páginas do material que você está em mãos, mas você não entenderia exatamente quais são as páginas. Quando eu digo que são nas páginas a seguir, eu estou dando para você uma circunstância, eu estou indicando aonde serão as atividades, certo? Então, eu tenho páginas, que é o meu substantivo, e eu tenho a seguir, que é o meu adjunto adverbial, que está ligado ao substantivo, páginas, servindo para modificar, intensificar, que são as funções do adjunto adverbial. Seguindo com os exemplos na página 36. A Eurásia é uma massa continental muito grande. Então vejam aqui que eu tenho grande, que é o adjetivo, e antes da palavra grande eu tenho o adjunto adverbial muito. Gente, eu poderia dizer o seguinte: a Eurásia é uma massa continental grande. Você já entenderia a mensagem, saberia que eu estou me referindo a uma massa continental que é extensa, certo? Mas eu não quis dizer só isso, eu quis intensificar esse adjetivo. Não é só uma coisa grande, é muito grande. Então aqui o adjunto adverbial está acompanhando o adjetivo no sentido de quê? De intensificar o sentido do adjetivo. Próximo exemplo. Segundo a teoria de Werner, perdão se eu não tiver falado correto o nome do rapaz, os continentes flutuam à deriva. Aqui, gente, eu tenho dois exemplos em um. Vou explicar. Primeiro, nós temos o adjunto adverbial segundo a teoria de Wegener. Esse adjunto não está relacionado a uma palavra, ele está relacionado a uma expressão inteira. Que expressão é essa? Os continentes flutuam à deriva, ok? Esse adjunto adverbial, ele está dando uma circunstância, tá? Porque quem não lembra, as funções que o adjunto adverbial desempenha são, primeiro, intensificar o sentido da palavra que eles se referem, que foi o que a gente viu no exemplo anterior, muito grande. Mas eles também estão ligados aos termos para indicar circunstância. Circunstância de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, negação, afirmação, dúvida, companhia e também de instrumento. Então, esse é o primeiro adjunto adverbial que nós temos aqui. Além dele, nós temos outro que está dentro do termo enunciado que vocês estão vendo aqui, ó. Os continentes flutuam à deriva. Então, eu tenho aqui o verbo flutuam e eu tenho o adjunto adverbial à deriva. Esse adjunto está indicando o modo como esses continentes estão flutuando, certo? Então, ele está indicando uma circunstância de modo para este verbo. Então, e também para os continentes. Então, aqui, dentro desse exemplo, nós temos dois adjuntos adverbiais, tá? Um adjunto ligado ao enunciado completo e o outro ligado somente ao verbo flutuam. E nós também temos o último exemplo, que diz o seguinte: o professor Ptolomeu explicou muito bem a teoria da deriva continental. Eu tenho o verbo explicou e eu vou ter o adjunto adverbial muito, além do adjunto adverbial bem, que estão seguindo aí o verbo explicou. Primeiro, para indicar uma circunstância de intensidade, com o adjunto adverbial muito, e depois para indicar uma circunstância de modo, com o adjunto adverbial bem. Tá, gente? Espero que vocês tenham relembrado aí um pouquinho do adjunto adverbial.
Como eu disse para vocês, vocês não têm atividades nessa semana. Na aula de amanhã eu retorno com adjunto adnominal, né, que é o complemento aqui do capítulo 2, e também com a resolução das atividades desse capítulo. Ok, gente? Então, até a nossa próxima aula.